Bom dia a todos. Sou Mônica Povedano e quero agradecer a presença dos nossos palestrantes e de todos que estão aqui participando do nosso segundo dia do segundo simpósio bienal da Sociedade Brasileira de Psicanálise, na sala Depressão, Expressões na Infância. Eu vou me apresentar, né? Então, eu sou membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sou mestre pela Unifesp e faço parte da comissão organizadora do simpósio. Queria apresentar o Dr. Leonardo Posternak, pediatra com clínica pediátrica particular e no Hospital Israelita Albert Einstein e autor do livro O Direito à Verdade, Prêmio Jabuti de 2003. E também queria apresentar a Audrey Seton Lopes de Souza, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, doutora e professora aposentada pelo Instituto de Psicologia da USP, professora do curso de Psicanálise com Crianças no Instituto Sede Sapiense. Eu vou dar a palavra primeiro para o Dr. Leonardo e podemos começar. Bom dia a todos. Ao pessoal que forma parte da nossa mesa e ao pessoal que está para nos ouvir. Em princípio, eu quero fazer um agradecimento, fundamentalmente como pediatra. Me sinto muito honrado que a Sociedade de Psicanálise de São Paulo, através da comissão organizadora, tenha feito o convite para participar deste que eu acho um importantíssimo evento. Quando a querida Audrey ligou para mim, a minha companheira de mesa, me informando o tema depressão na infância, fiquei muito feliz pelo convite e um tanto perplexo e preocupado ao mesmo tempo. O que o pediatra poderia acrescentar na discussão de uma psicopatologia pouco frequente nas nossas clínicas? E nesse momento apareceu um paradoxo que foi salvador para mim. Por que estou falando de um paradoxo? Porque lembrei de um grupo grande de crianças que com sinais de tristeza, de um tônus emocional muito baixo, tendo passado por situações muito traumáticas, eu duvidava se se poderia colocar o carimbo ou não de uma criança deprimida. Encaminhado para o tratamento psicanalítico, muitas vezes a resposta da colega ou do colega psicanalista era, algumas vezes sim, é uma criança com depressão, mas muitas vezes a minha primeira impressão não era confirmada pela psicoterapia e pelo psicodiagnóstico. E também lembrei de um grupo grande de crianças com sintomas mais de tipo neurótico, crianças agressivas, crianças hiperativas, crianças com dores de barriga ou de cabeça sem nenhum fundamento orgânico, que encaminhava como uma criança neurótica, e a resposta da psicanálise era: esta é uma criança que está em sofrimento e que tem um componente depressivo. Ao lembrar desta contradição, fez a luz e decidi entrar no tema por um caminho transversal, que é o viés da minha escolha foi a denúncia de um sinal doloroso de nosso tempo, que é a medicalização e patologização das crianças com dores na alma. A expressão dores da alma do título, eu quero explicitar, foi extraída de um texto maravilhoso e corajoso da Elizabeth Rodinesco, no qual a autora faz uma crítica aos profissionais que colaboram com a patologização e medicalização em excesso e muitas vezes sem critério de um número grande de crianças. Ela afirma que, agindo dessa maneira, se les rouba a estes pacientes infantis o tempo necessário para elaborar e superar a comoção produzida por situações traumáticas.
A tentativa de curar com medicamentos a tristeza, a agressividade, a agitação, as insônias, as dores de cabeça e barriga sem patologia de base, transtornos de aprendizagem, as inapetências não orgânicas, se dá, a meu ver, em virtude do não reconhecimento desses quadros como um sintoma de outras patologias. Ou seja, resumindo numa linguagem médica, se toma a febre como a doença a ser tratada, o que, em todo caso, não deixa de ser uma conduta imprópria, inocente e incompleta. Eu já tinha encaminhado meu trabalho para a coordenação quando me deparei com um trabalho muito interessante que não está, volto a repetir, em meu discurso. E eu, relendo um autor que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, no livro 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, na página 92, no capítulo sobre remédios e doenças, encontrei um comentário dele sobre 3 robustos estudos sobre a relação entre laboratórios farmacêuticos e a produção de psicofármacos, de autoria de uma jornalista muito conhecida, Marcia Angel, que publicou isso em New York Review of Books. O Bauman faz a seguinte manifestação. Essas empresas farmacológicas aperfeiçoaram um eficiente método para melhorar seu mercado de vendas. Em lugar de promover medicamentos para tratar de doenças existentes que se beneficiariam com essa medicação, começaram a descobrir doenças muito novas para poder vender medicamentos já descobertos anteriormente. Arquitetaram assim uma eficiente e sórdida, eu acrescentaria, estratégia para convencer as pessoas de que existem 2 tipos de indivíduos. Primeiro, aqueles que sofrem de um quadro que precisa de medicação, e o segundo tipo são aqueles que ainda não sabem disso. Resumindo, se é possível resumir tamanha hipocrisia, para essas empresas é preciso criar uma nova demanda. Muitos casos mostram um conluio na elaboração da Classificação Internacional de Doenças, o famoso CIDES, entre um grupo de médicos e os laboratórios. E a terceira dessas situações é que a lógica vigente é a do lucro, jamais pensando nas necessidades do ser humano. Enfim, a partir disso, a gente percebe que as famílias, os médicos, os professores, enfim, todos, de alguma forma, estão envolvidos nesta situação de cura química rápida. Mas é necessário entender que todos estamos preocupados, frustrados e confusos e muitas vezes incomodados pela situação. O que isto não deve servir como desculpas, muito mais no grupo dos médicos. O que acaba acontecendo é que, não se tendo uma visão integradora, se acaba ocluindo as causas dos sintomas, na tentativa de colocar a criança no que eu chamo a redoma encantada da normalidade estatística. Até que alguém faz uma pergunta, mas o que é a normalidade? E nesse momento todo fica preto, todo fica bagunçado e não existe nenhum tipo de resposta. Paralelamente a estes aspectos falados até agora, eu tenho descoberto que existe uma utilização abusiva de siglas para falar de tudo isto. Então, temos o TDA, transtorno de déficit de atenção, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, temos a criança com transtornos oposicionistas, TO, o obsessivo-compulsivo, TOC, e assim por diante. Observamos frases inteiras travestidas em siglas. E o pior, que todas as siglas são medicadas. Marcuse afirmou que a sigla não é a demonstração de preguiça nem de uma economia de tempo de quem escreve. Pelo contrário, o autor disse taxativamente que a sigla tem a função de denegar ou de esconder a realidade da qual se está opinando ou escrevendo. Eu acrescentaria a tudo isto uma coisa muito preocupante, especificamente na pediatria, que é outra sigla,
DNPM, desenvolvimento neuropsicomotor. Esta falacia y esta sigla está embutida en una letra, la letra P, desenvolvimento neuropsico, que nunca se faz semiologia dos aspectos psicológicos em pediatria, porque não estamos preparados para isso. Na realidade, o que a gente estuda é DNM, desenvolvimento neuromotor. O psicológico sempre fica de lado, mas se você vê prontuários ou histórias clínicas de hospitais universitários ou de clínicas particulares, você vai ver que detrás do DNPM existe outra sigla que é NDN, que também significa nada de nada, como sendo que o desenvolvimento neuropsicomotor está perfeito, quando o psicológico não foi examinado. Agora vou tentar mostrar uma questão histórica muito interessante, que significa o seguinte: se bem nos últimos anos tem um acirramento desta questão da patologização de determinados comportamentos infantis, a história deles é muito antiga. Nós podemos remontar a 1798, onde aparece um pequeno texto precursor do que hoje se denomina TDAH. O autor, um neurologista, estuda uma perturbação que hoje se chamaria TDAH, nesse momento era uma perturbação neurológica, e eu vejo que, lendo um pouco o histórico, as crianças dessa época tinham muita sorte, posto que não existiam ainda medicações, mas, por outro lado, eram submetidas a uma educação dura e muito traumática. Anos depois, em 1845, um médico alemão, Hoffmann, escreve um poema muito deturpador que se chama Fidgety Phillips, Felipe o Agitado ou Felipe o Irrequieto. E nesse poema, ele descreve um menino hiperativo e todos os seus problemas durante o dia a dia. E o pior que nos últimos momentos do poema, a gente percebe que ele está muito preocupado com os pais da criança, como pessoas que estão sofrendo, mas não menciona em nenhum momento a própria criança e como ajudar. Eu vou deixar alguns outros momentos históricos para ir a 1944, que é um momento muito importante para este tema, que é quando Leandro Panisson sintetiza o metilfenidato, a Ritalina. E, casualmente, ele consegue sintetizar esse medicamento nos anos em que a conduta proeminente para todos os profissionais era a intervenção psicológica como o melhor tratamento desses distúrbios do comportamento, de falta de atenção, de agitação, enfim. E ele aparece no mercado no momento em que a psicanálise era o tratamento indicado. Quando me formo, em 1972, aparecem outras pseudo-doenças para tentar usar a medicação sintetizada. Se falava de disfunção cerebral mínima, que foi rapidamente esquecida, TCPE, você vê que a questão das siglas é bem antiga, que se chamava ao transtorno comportamental pós-encefálico, que era uma mentira deslavada, porque nenhum paciente tinha tido encefalites. Disritmia, que é outra falácia incrível, porque o padrão do eletroencefalograma é totalmente... não tem um ritmo como o eletrocardiograma, que tem um padrão normal e a partir desse padrão normal tem os desvios da normalidade. O eletroencefalograma é todo disrítmico. Ele só serve para diagnosticar doenças específicas como uma epilepsia ou um tumor cerebral, mas não existe a disritmia. Mas tudo isso era como tentativa de medicar as crianças há 50 anos. Estas eventuais tentativas medicamentosas apareceram sem estar baseadas em evidência científica, como demonstrei, e sem nunca olhar para o sujeito criança. Por outro lado,
Hoje sabemos e podemos acrescentar que as anfetaminas utilizadas nesses tratamentos têm efeitos colaterais muito perigosos. Acabei de ler um excelente livro publicado pela Agalma e coordenado por Inés Catão, intitulado Malestar na Infância e Medicalização do Sofrimento, quando a brincadeira fica sem graça. No prefácio, Inés, com muita sensibilidade, relata o seguinte diálogo com seu paciente de 10 anos. Por que você não gosta de tomar Ritalina? E o menino responde, porque a brincadeira fica sem graça. A Inés fala uma coisa muito interessante, que ela não seria capaz de definir esse efeito colateral da Ritalina, que nem sequer consta da bula do medicamento, e que um menino de 10 anos enfaticamente coloca uma das situações tristes da medicação. A brincadeira fica sem graça. No mesmo livro, Angela Borcaro indica que existe uma urgência em solucionar todo medicamentosamente. Mas aí, o que acontece? Isso se faz, como já falei, para aliviar a angústia de todo mundo, da criança, dos pais, dos médicos, dos professores. Porque essa criança, gostemos ou não, se transforma numa criança transtornada e transtornadora dos grupos que estão ao redor dela. Mas, ao mesmo tempo que se alivia a angústia de todo mundo, se cria uma situação lamentável, biunívoca, que é todo mal-estar psíquico tem que ser medicado. Doutor Leonardo? Sabemos que a medicação age como um amortecedor da criança que perde basicamente sua expressão corporal e seu comportamento disfuncional, o sintoma, que são recursos, sabemos, com quais ela faz um chamamento para obter auxílio. Ao atrapalhar a sua vida simbólica, se gera maior sofrimento por impedir o trabalho psíquico de elaboração do sintoma. Doutor Leonardo, nós temos 5 minutos. Obrigado. Temos 5 minutos. Entremeado com todo este problema, temos que considerar os percalços da formação médica em pediatria e devemos todos nossos problemas a Descartes, excelente personalidade da filosofia, mas que para a medicina foi realmente um problema sério, porque ele fala que a medicina, como rama científica, deveria ser uma tarefa exclusivamente objetiva, sem traços de subjetividade. E nosso desafio é colocar subjetividade em locais lotados de objetividade, como são as faculdades médicas. A segunda frase dele é que a mente estaria fora do corpo, criando assim um corte entre a psique e o corpo, o que continua presente muitas vezes na medicina atual. A luta é árdua, mas vale a pena ser lutada. Está em jogo muitas coisas que estão e vão ser discutidas nestas jornadas. Contamos com a nossa liberdade, com a ética, com aceitar ou não saber e não resolver tudo rápido com a medicação, e resolvendo o paradoxo onipotência-impotência. Se não entramos nessa luta, se vai repetir o que nesta última década é uma situação sofrida. Dados da OMS e do DataSUS mostram que os pediatras identificamos apenas de 15 a 20% dos transtornos psicoemocionais das crianças que atendemos, ou seja, 70% delas ficam sem diagnóstico. Finalizo meu trabalho com uma referência ao olhar e à escuta qualificados que o médico pediatra deveria ter. Para isso, lembro de uma frase muito interessante de Miguel de Unamuno, que ele fala que para conhecer coisas novas, a gente deveria ler muitas vezes os clássicos. E pensando nessa frase de Unamuno, é que lembrei uma excelente também frase de um médico espanhol e humanista, o Dr. Gregorio Marañón, que há mais de 100 anos, e ela continua moderníssima até hoje, falou: o melhor invento para a medicina foi a cadeira, que permite que duas pessoas, um médico e seu paciente, sentem nelas, se olhem e conversem.
é disso que se trata. Muito obrigado. Obrigada, senhor. E agora nós vamos passar para Audrey Seton. Obrigado. Queria primeiro agradecer o convite para participar dessa mesa. Uma honra estar falando junto com o Dr. Bernardo, um pediatra tão sensível. E eu juro a vocês que eu não tinha combinado com ele, mas o começo da minha fala vai muito próximo daquilo que ele também coloca no começo da sua fala. Então, eu digo que quando me convidaram para falar nessa mesa, minha primeira reação foi que, apesar de 40 anos de experiência no trabalho com crianças, eu não poderia dizer que tive muito contato com crianças deprimidas nesse sentido mais usual do termo. Então, de início, não sabia muito como é que eu poderia colaborar. Mas fui me debatendo com essa ideia e, aos poucos, fui me dando conta que a forma de expressão da depressão, ou, dito de outra forma, de aspectos depressivos em crianças, podia se apresentar das mais variadas maneiras e que talvez eu pudesse contribuir para expandir um pouco esse tema. Eu vou começar apelando para o Manual de Psicopatologia Infantil do Ajure Guerra, quando ele aborda esse tema. E qual não foi minha surpresa quando eu encontro a seguinte citação. Diz o Ajure Guerra: quando se evoca a depressão na criança, existe um contraste entre a extrema referência teórica e a grande raridade do quadro clínico, pelo menos em seu aspecto adultomórfico. Quer dizer, o que ele estava dizendo é que a gente encontra muitas referências teóricas que dizem respeito à importância ou sentido da depressão e pouca expressão clara da depressão na infância, naquilo que a gente costuma ver mais próximo do modelo adulto. Então, o que a gente pode dizer é que a depressão na infância pode sim se manifestar como apatia, autodepreciação, sentimento de não ser amado pelos pais, pelos amigos, mas também pode aparecer como agitação, hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, mentiras, comportamentos antissociais, agressividades ou mesmo sintomas hipocondríacos. Eu vou começar falando da importância da depressão como referência teórica. O que eu pretendo sublinhar é a depressividade como uma conquista. E falando nesse sentido, a fuga dos sentimentos depressivos apareceria muito mais como um empobrecimento pessoal. Aí estaria uma grande questão do desenvolvimento psíquico. Como viver a depressividade sem ser vencido por ela ou sucumbir à depressão. Ou, por um outro lado, como viver a depressividade sem ter que recorrer a defesas, excessivas defesas, maciças defesas, para não entrar em contato com essa depressividade. Esse é o campo que eu gostaria de explorar para abordar as diferentes manifestações da depressão na infância. Para começar, podemos destacar que, como Freud apontou, há uma relação entre o luto e a melancolia. O que ele vai mostrar é que no luto normal nós podemos encontrar sentimentos muito próximos àqueles encontrados em indivíduos deprimidos. Um certo humor triste, um recolhimento, falta de interesse no mundo circunstante. E o que ele vai buscar para, vamos dizer, diferenciar o luto da melancolia é que ele vai ver que na melancolia existe uma forma de ataque ao próprio eu, uma espécie de depreciação de si mesmo, que ele, brilhantemente, como sempre, foi tentar compreender por que aparecia, iluminando questões que no melancólico impediriam a elaboração normal do luto. Quando estamos no campo do infantil, precisamos destacar a importância da elaboração do primeiro grande luto,
a percepção da mãe como objeto separado e todas as angústias daí decorrentes. A perda da onipotência infantil, o medo da perda real desse objeto, a culpa, a responsabilidade, a preocupação no sentido de ocupar-se com, né? E vários autores têm se ocupado com essa noção do objeto ausente como e com o desenvolvimento da capacidade de manter a confiança na permanência do objeto amado, mesmo quando esse está fora do campo perceptivo da criança. E eles vão destacar como vital para a capacidade de desenvolvimento do simbolismo esta possibilidade de manter o objeto ausente, presente na mente, mesmo quando ele está ausente. Quer dizer, seria uma capacidade vital para desenvolver o simbolismo, para suportar e sobreviver às várias perdas inerentes ao desenvolvimento. Quer dizer, não há desenvolvimento sem perdas e elaboração dessas perdas. Melanie Klein vai iluminar, teoricamente, esse momento como posição depressiva, tanto referindo-se a um período inicial do desenvolvimento como uma forma específica de lidar com as angústias. E sensível clínica como foi, ela não deixou de destacar a possibilidade do uso de mecanismos maníacos e obsessivos como fazendo parte desse difícil e rico processo. Eu fiz esse pequeno percurso para destacar a importância dessa conquista, a elaboração da mãe como objeto separado, a descoberta da existência do outro como primordial para o desenvolvimento, que, como destacam, cada uma à sua maneira, vai permitir que essa separação seja elaborada. Em Melanie Klein, ela fala que isso se alcança a partir da introjeção do objeto bom com segurança. E para que esse processo se inicie, sabemos da importância da experiência inicial de segurança nessas primeiras relações, que será primordial. Eu vou ter que resistir a seguir por um caminho teórico, porque não é esse o objetivo aqui da minha fala. E vou tentar me aproximar um pouco das manifestações psicossomáticas. A expressão de manifestações depressivas no trato com as separações, com essas separações iniciais, já foi abordado por autores como Spitz e Bowlby. Spitz relatou o que ele chamou de depressão anaclítica, como uma perda, como reação à perda repentina do apoio materno em bebês de 6 a 18 anos, quando colocados em ambientes desfavoráveis após a separação brutal da sua mãe. O que ele vai relatar é um período inicial de choramingo, depois um estado de retraimento e de indiferença, além de regressões no desenvolvimento e sintomas psicossomáticos. Bowlby também se debruçou sobre as reações das crianças frente à separação materna e apontou para uma espécie de sequência de comportamentos. Ele vai falar de uma fase de protesto, no qual a criança fica agitada, chora, se debate. Depois ele diz que se segue um período que ele chama de uma fase de desespero, como uma espécie de estado de luto, a criança se recusa a comer, fica mais fechada, e ele vai dizer que em seguida surgiria a fase de desligamento. A criança não mais recusa ajuda e parece aceitar a ausência. E a questão seria exatamente na possibilidade desta fase de desligamento. Por isso que ele destaca a importância de discriminar entre aquilo que seriam reações à separação e à depressão propriamente dita. Cito esses autores para destacar a importância de estarmos atentos a essas manifestações que precedem a depressão propriamente dita, oferecendo uma escuta a essas manifestações que aparecem como agitação,
agressividade, às vezes atitudes onipotentes e desafiadoras que podem estar encobrindo a emergência de estados depressivos. Considero também bastante úteis as considerações de Ana Alvares, quando ela chama a nossa atenção para uma distinção entre estados maníacos que podem ser uma negação da depressão, né, e outros estados maníacos que sinalizam uma recuperação da depressão dentro do trabalho e que a gente tem que estar atento a isso. Além disso, ela enfatiza a importância da presença viva da mãe no início da vida e da presença viva da terapeuta com esses pacientes. Também Esther Bick vai mostrar como, na ausência da continência materna, a criança pode apelar para outras formas de sustentação, que poderiam aparecer como excessivo desenvolvimento muscular, ou ainda crianças que se tornam muito precocemente autossuficientes e controladoras, ou excessivamente agitadas. Winnicott, por exemplo, vai falar da tendência antissocial e vai destacar essa tendência antissocial como um pedido de socorro, como um grito de socorro contra angústias depressivas. Assim, ouvir como socorro e esperança manifestações de mentiras sucessivas, pequenos roubos, vai fazer com que a gente possa acolher clinicamente essas crianças e ajudá-las nessa elaboração. Algumas vinhetas clínicas. João tinha 5 anos quando me procurou. Ele tinha acabado de ganhar 2 irmãozinhos gêmeos e seus pais me procuraram porque ele passou, de um lado, a ter muitos medos, mas também um comportamento muito autoritário e mentiras frequentes. O que eu recebo no meu consultório é um menino arrogante e autoritário, mas que, ao mesmo tempo, passava sessões e mais sessões preparando armadilhas com barbante, escola, para quem quer que fosse que pudesse entrar na minha sala. Comigo, pôde conversar sobre o que ele chamava de suas maluquices, para lidar com a perda desse lugar narcísico de primeiro filho, primeiro neto, reizinho da casa, que ocupava antes do nascimento dos seus irmãos. Ele não estava fenomenologicamente deprimido, mas o que os seus comportamentos revelavam era o medo de viver suas angústias depressivas, a sensação de ficar sem lugar e a angústia em relação às suas fantasias destrutivas que ele via aparecer em relação aos seus irmãos e aos seus pais. Além da luta com esforços obsessivos para evitar a emergência das tais maluquices. Joana, com 7 anos, pede a seu pai que a leve ao psicólogo. Ele não entendeu por que ela estava pedindo isso, porque ela lhe parecia bem. Ela disse que andava tendo vontades e às vezes até roubando objetos dos seus amigos e que precisava de uma psicóloga para conversar. Ela perdera a mãe há mais ou menos 1 ano, em circunstâncias bastante difíceis. Seu pai, é verdade, se ocupava dos filhos da melhor maneira que podia, mas ela sentia que não havia espaço para conversar com ele sobre essa dor. A análise foi seu espaço para viver essa dor. Roberto já manifestava expressões mais próximas do que conhecemos como depressão. Tinha dificuldade nos relacionamentos com os amigos e achava que estes não gostavam dele. Roberto se recusava a fazer contatos com os outros. Dizia preferia ficar sozinho. Eu precisei reclamar muito, lutar muito pela sua presença, mostrar muito meu empenho por encontrá-lo, para que ele fosse diminuindo os períodos nos quais ele ia ficar para aquilo que chamávamos seu esconderijo. No começo, ele passava muito tempo nesses esconderijos.
Aos poucos, o que ele foi me dizendo é que, dependendo do que acontecia na sala, comigo, ele dizia, cuidado que eu posso ir para o meu esconderijo. Aos poucos, aquilo que era virar de costas para mim e ficar com suas revistinhas, passou a ser brincar de esconde-esconde e pedir para ser procurado e encontrado. Nós precisávamos construir a segurança dele ter um lugar na minha vida e na vida das pessoas à sua volta. Interessante contar que seus pais relatam que tinham muito medo de não saber como consolá-lo quando era pequeno. Seu choro desesperado desesperava seus pais. Espero ter conseguido, com essas breves vinhetas clínicas, iluminar diferentes formas de expressão da depressão na infância. Antes de finalizar, eu gostaria de contar como, ao menos no início da pandemia, muitas crianças diziam a seus pais que estavam gostando desse tal coronavírus, pois agora papai e mamãe estavam muito mais em casa com ele. É bem verdade que muitos deles se desesperaram com os excessos de demanda desse período, mas não podemos deixar de escutar essas mensagens de seus filhos. Fico por aqui e a gente continua depois do debate. Obrigada a todos. Obrigada pelas duas apresentações. A gente já começou a receber aqui mensagens, primeiro de agradecimento pela excelente apresentação, e a primeira pergunta vai dirigida ao Dr. Leonardo, né? O nosso colega agradece muito o senhor compartilhar essa longa batalha na busca dos remédios psíquicos que possam acolher os sofrimentos da alma. Eu acho que a pergunta vai para os dois. Olha, gostaria que o Dr. Leonardo e a Audrey, que também toca nisso de um ângulo bastante inspirador, pudessem falar um pouco da diferenciação entre os estados deprimidos, depressivos também, no bebê, que vai alertando os pais em direção a possíveis riscos autísticos, né? Quando que poderíamos ver no bebê um processo depressivo que às vezes se mostra deprimido e não necessariamente um bebê em risco de autismo, né? Seria isso possível nessa tenra idade ou somente no depois, né? Será que ficou clara a pergunta? Ficou. Você quer começar, Audrey? Posso começar, eu não sei se eu tenho uma resposta clara. Eu acho que... Se eu tivesse, não te deixaria falar primeiro. Eu acho que na verdade, eu acho que qualquer manifestação de um bebê que não reage, não, vamos dizer, não responde à solicitação dos pais, fica apático, e que tem pais que não conseguem também lidar com isso, merece ser ouvido. O que isso significa, eu acho que só o encontro com essa família vai poder traduzir, né? Quer dizer, em que medida é uma criança que precisa, sim, vamos dizer, ser cuidada, estimulada, ou uma família que precisa de um processo de intervenção para poder cuidar desse bebê, e que tipo de intervenção, se tem a ver com um acolhimento de uma criança desesperada, como o Roberto, vamos dizer assim, que eu cito, ou se tem a ver, sim, com traços autistas, mas que isso a gente vai ter que ver realmente na observação. Passo a bola, Leonardo. Obrigado. Eu gostaria de falar da minha experiência com autismo, que é bem maior e bem mais frutífera que com a depressão. Eu tive sorte, há uns 15 anos, de conhecer o grupo francês, liderado pela Marie-Christine Lasnik, a Graciela Crespin, que com muita habilidade perceberam que esses dados iniciais de o que poderia ser o risco de virar um autista não ia diretamente para um consultório
psicanalítico. Ele passava desde sua saída da maternidade por um sujeito chamado pediatra. E eu falei que as estatísticas da OMS e do DataSUS são muito assustadoras, porque parece que os pediatras não conseguimos diagnosticar aquilo que não seja objetivo e que tenha evidências muito robustas. E quando falamos de uma criança que pode virar autista, estamos falando de subjetividade pura. Então, eu tenho a minha experiência pessoal muito gostosa, no sentido de que cada vez mais eu consegui diagnosticar em idades mais cedo. Meu provável autista foi encaminhado para um tratamento psicanalítico com 1 mês e meio. Nas primeiras 2 consultas levantei a suspeita, na terceira confirmei, na quarta encaminhei para uma pessoa que trabalha com recém-nascidos. Mas de aí a fazer uma ilação com a depressão, eu tenho a mesma dificuldade que a Audrey. Não sei em que momento se encontra, mas eu lembro de ter visto crianças não deprimidas, mas terapeutas da depressão materna. Bebês que fazem um monte de palhaçadas, que fazem um monte de circo em volta da mãe, porque eles percebem com muita inteligência e muita sutileza uma depressão que a mãe tenta não mostrar, mas que está presente, e a criança com essas antenas detecta e começa a fazer coisas impressionantes como para que esta mãe comece a se interessar pela vida e por ela. Interessante essa... Posso falar só um pouquinho? Lógico, essa associação do Leonardo, porque enquanto ele falava, eu fui lembrando de uma orientanda minha que trabalhou com depressão pós-parto e que foi ela fez o mestrado e o doutorado. No mestrado, ela fez entrevistas com pediatras. E aí era muito impactante, porque os pediatras diziam... Ela encontrou 2 tipos de pediatras. Aqueles que diziam, não, é muito raro a depressão materna, né? E outros que, muito atentos à reação da criança, diziam, pelas reações que eu vejo da criança, eu posso dizer que essa mãe, que até cuida bem do seu bebê, parece que não está bem. Então, eu achei interessante essa associação que ele fez, porque também me veio a lembrança isso, né? Quer dizer, o quanto que, às vezes, um pediatra sensível consegue discriminar exatamente o quanto que a reação da criança diz para a gente a respeito também do estado psíquico da mãe. E como para o desenvolvimento é esta dupla que ajuda. Vamos lá, eu tenho mais perguntas. Uma outra, que considerações vocês dois poderiam fazer acerca das crianças em sofrimento, incluindo depressão, decorrente desse ambiente de pandemia que nós estamos vivendo? Posso começar, Audrey? Pode, faz favor. Pode. Muito obrigado. Eu acho que a criança em sofrimento, ou como Audrey falou no seu discurso, eu não tenho tanto medo de enfrentar uma criança em sofrimento ou uma criança muito entristecida. Porque eu concordo com a Audrey que eu acho que o sofrimento não tem que ser tomado como um deslize da normalidade. Eu acho que o normal é quando você tem um problema sério, e os bebês têm problemas sérios, porque são seres humanos completos e complexos, que ele se deprima um pouco, ou que ele fique triste um pouco, ou que dê sinais de sofrimento. E o sofrimento em um bebê pequeno se mostra desde o sono, na alimentação, nas relações com o outro, enfim, com as brincadeiras. Então, se você está perto dessa criança e perto da mãe, e você consegue fazer algumas ilações,
você vai trabalhar esses sintomas infantis dando um apoio necessário para essa mãe. Eu tenho que trabalhar com os dois, mas quem tem que sair na frente e lida 24 horas por dia com seu filho em sofrimento é a mãe. E eu estou para ajudar. Audrey, quer falar? Posso falar. Na verdade, assim, acompanhando um pouco, eu comecei a falar isso na minha fala, né? Quer dizer, eu achei muito interessante no começo da pandemia essa fala de algumas mães e de algumas crianças que diziam isso. Puxa, tá muito bom no começo, né? Estava muito bom porque eles estavam próximos dos pais. Claro, eu acho que eu acompanho uma população muito específica, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa discriminação. A população que eu acompanho tem condições de fazer um trabalho remoto, tem condições de dar uma certa estrutura para a criança, mas mesmo assim, num primeiro momento, muitas crianças estavam muito bem de estar mais tempo em casa com seus pais, terem os pais próximos para ajudar nas lições, alguns pais muito surpreendidos com isso. É bem verdade que com o caminhar, ou o longo caminhar dessa pandemia, essa situação mudou, e eu tenho visto, sim, as crianças sentindo muita falta, sim, do encontro com outras crianças, da possibilidade de outras trocas, o quanto que pode ser empobrecedor esse contato apenas via vídeo, via Zoom, que, na verdade, só os maiores conseguem, de alguma forma, ter essa coisa, os menorzinhos estão se negando a entrar em contato, então acho que tem um sofrimento. Agora, eu não acho que é tão traumatizante assim, né? Eu acho que é algo, sim, a ser cuidado, como diz o Leonardo. Agora é interessante, os pais, eu tenho recebido muito mais adolescentes em busca de ajuda. E de umas semanas para cá, quer dizer, passado, vamos dizer, quase 6 meses, 5 meses de isolamento, é que os pais voltam a me procurar para atendimento de criança. Porque eu acho que então estamos chegando no limite do que é possível suportar de isolamento para essas crianças. Sabe, eu já sabia disto, mas hoje está sendo absolutamente confirmado. A minha dupla com Audrey tem um nome, é instigadora. Um fala e o outro começa a sentir coceira, e quando fala o outro se coça. Então, eu aproveito isto que ela estava falando, e na concordância de que um pouco de sofrimento e um pouco de tristeza nos coloca no patamar do humano, porque eu teria muito medo que minhas crianças no consultório não ficassem tristes por nada, nem sofreriam por nada, seríamos trabalhando em alguma galáxia e eu seria o médico de outro planeta, um ET com outros ETs. E não é assim. Mas o que eu sim me estou preocupando nos últimos anos, não vou falar quantos, mas alguns anos, é que para mim tem duas situações que provocam muito mais sofrimento que a vida cotidiana. Eu acho que eu gosto muito do Bauman porque ele me abriu uma sociedade que eu desconhecia, que intuía, mas que ele conseguiu definir, a sociedade líquida moderna. Essa sociedade líquida moderna trouxe para as crianças dois malestares. O primeiro, a solidão, que se confirma quando a Audrey fala do reencontro das famílias pela pandemia. Então, isso significa que antes da pandemia existia solidão, sim, porque a gente estava preocupada por o ganha-pão, porque tinha que... E, conjuntamente com a solidão, eu acho que o segundo drama das crianças modernas ou pós-modernas é o consumismo, é o mercado. Que onde
a falta de tempo para dar afeto se gasta numa loja comprando brinquedos. Isto, para mim, é drama. E acho que eu vou entrar nessa dupla aí, também dizendo que está fazendo completa sintonia para mim, e a falta de tempo das crianças enfurnadas em aula disso, aula daquilo outro, representando uma completude dos pais, um anseio dos pais, e não da criança, sem nenhuma ligação, né? Bom, deixa eu continuar aqui. O narcisismo, o famoso Isso, narcisismo. era essa palavra. Isso. Aquele tal. Que aparece. Bom, tem um comentário de uma colega psiquiatra que gostou muito da apresentação e que, como psiquiatra, ela se vê muitas vezes sozinha nessa classe sem respaldo, na classe de psiquiatra infantil, né, sem respaldo de uma literatura médica, até para indicar psicanalítica, uma vez que a medicina baseada em evidência preconiza a terapia cognitivo-comportamental com resultados a curto prazo dos sintomas, né? Ela queria que vocês comentassem um pouco, e acho... Bom, passo a palavra para vocês. Tá bom. É uma excelente pergunta. Eu acho que tanto desde o lado psicanalítico como do lado pediátrico, ela coloca o dedo na ferida mesmo, a nossa colega. O que acontece? A falta de tempo, as urgências criadas na nossa cabeça para dar uma resposta efetiva, nos levam a usar medicação para obturar sintomas. E os médicos clínicos, em pediatria e tal, provavelmente psiquiatria, acabamos trabalhando como obturadores de sintomas. Eu acho que tem sintomas que devem ser cuidados. E aproveito para esclarecer que eu não sou absolutamente contra qualquer medicação psiquiátrica. Eu não nasci ontem e tenho um QI razoável como para pensar que a medicação às vezes é muito, muito necessária. Mas nessa dicotomia, eu acho que, e entrando numa dos aspectos da pergunta sobre as terapias comportamentais, que também não vou entrar em nenhuma briga, nem nenhuma crítica, eu quero contar praticamente como eu defino isto com os pais, quando eles me levantam. Mas, doutor Leonardo, você acha que é melhor psicanálise ou terapia comportamental? E eu falo, eu não acho nada. O que eu acho é que você tem que saber se você quer que eu trabalhe com teu filho transforme ele em um sujeito pensante ou em uma criança bem educada. Se você quer que fale bom dia, boa tarde e não faça xixi no elevador, manda para a teoria comportamental. Mas se você quer que ele se encontre como um sujeito pensante, deixa ele ir para a psicanálise. Eu não poderia responder melhor que o Leonardo. Faço minhas palavras dele. Eu só queria dizer a importância do psicanalista quando recebe as crianças, poder ouvir esses pais e poder fazer com que eles entendam o que você está oferecendo, que eles tenham continência para as angústias e que não basta você pegar a criança para fazer um trabalho, se você não ajuda esses pais a poder suportar essa dor da espera, da compreensão do sintoma da criança, de entender movimentos, às vezes até esses movimentos, às vezes uma criança chega e muito aparentemente, rapidamente, alguns sintomas desaparecem e eles não querem ir embora, e poder ajudá-los a perceber que é importante permanecer também é papel da gente nesse momento. Então, só acrescentaria isso, também aos psicanalistas cabe esse papel importante de poder acolher os pais com essas angústias, de como é duro esperar, como é duro conviver com essas angústias, com a dor da criança, e poder ajudá-los a suportar um trabalho analítico que não é fácil. Tem uma colega que
pede um esclarecimento, né? Qual a idade que nós estamos considerando para chamar a criança de bebê? De 0 a 2 anos? Qual... A gente costuma falar de 0 a 3, né? A clínica do 0 a 3, Sim, quer dizer, pegar a primeira infância, né? Mas tá bom. não sei o que o Leonardo acha. A classificação, eu acho que não é tão interessante, ou tão, não interessante, não é a palavra, é importante. Por quê? Ótimo. Porque um recém-nascido, se você vai na classificação, é o primeiro mês de vida. Esse é o recém-nascido. Depois é um infância. E deixa de ser infância quando fala. E como a criança tem um desenvolvimento não ideal, se não possível, cada um fala, anda e se torna um não bebê quando ele puder. Eu acho que é uma questão mais semântica. Ótimo, ótimo. Uma outra pergunta interessante. Como a capacidade de estar só tem sido requisitada nesse período de isolamento social? Né? Não, você sabe que, conversando com alguns pais que me diziam, como é que eu vou fazer para trabalhar em casa, estando com meus filhos? Eu me pus a pensar como também tinha um aprendizado aí de poder, vamos dizer, entre aspas, ensinar às crianças esta possibilidade de que o pai poderia estar presente sem estar com ele, né? E que talvez a gente, nesse modelo de vida que a gente leva, trabalha não sei quantas horas por dia, depois chega em casa, então eu chego em casa, eu estou totalmente com a criança até ela dormir, não tem esse aprendizado de estar junto, cada um no seu lugar. E tem uma paciente que me falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela disse que não sabia como organizar isso, então que ela, quando ela estava trabalhando, ela punha uma plaquinha na porta para os filhos não entrarem. E que um dia ela chegou na sala e os filhos tinham feito uma tenda, né, no meio da sala, com uma plaquinha. E eu achei fantástico. Introjetou. De novo, a dupla caipira Audrey e Leonardo em funcionamento mais uma vez. É importantíssimo o que ela falou, e é importantíssimo, apesar de muito lamentável, muito triste a pandemia, colocou as coisas em um lugar que a gente não pensava, ou pensava pouco nisso. Eu tenho uma queda dentro da minha tarefa pediátrica, que é a educação. Eu reconheço que gosto da patologia orgânica, sei tratá-la, mas minha paixão é ajudar os pais neste trabalho complicado hoje em dia, que é educar um filho para a cidadania. Não educar para ser bem comportado, senão para ser um cidadão digno. Eu penso longe, não penso na semana, penso nas décadas que aparecem. E uma das coisas que eu venho falando há muito tempo com os pais de crianças pequenas é que a educação não começa quando você tem uma criança que fala, que anda e que você acha que te entende. Eu acho que o bebê tem que ser educado de uma maneira própria para um bebê. Então, eu costumo falar para meus pais em minha clínica que quando uma criança começa a choramingar nas primeiras semanas, os primeiros 2 meses, 3 meses de vida, tentem não sair correndo à velocidade da luz para chegar perto do rosto da criança e mostrar a sua presença física. Porque a gente sabe que esse bebê nasce com 2 qualidades que ajudam na sobrevida, mas que depois se tornam sintomas complicados, que é a onipotência e o hedonismo. Então eu falo para elas, faça uma coisa muito simples. Demora 10 a 15 segundos mais do que você demoraria com teu impulso de sair correndo do banheiro sem acabar de fazer xixi para estar olho a olho com teu filho.
Porque se você faz isso, o choro dele se torna um ditador, porque ele sabe que quando ele chora, você aparece. Por isso que é onipotente. Winnicott falava uma frase muito interessante. O recém-nascido nasce tão onipotente que ele pensa que o mundo existe porque ele nasceu. É muito interessante, com seu humor inglês, o que o Winnicott falava. Mas se você demora um pouco, a criança se acostuma a esperar. Você cria uma pausa. E, por outro lado, você consegue, eu tenho certeza disso, que você consegue que tua voz te represente como figura. Você não precisa estar presente, como a Audrey fala agora, nestes momentos de pandemia, para que teu filho sinta que quando você fala, por mais que esteja em outro cômodo, você está com ele. Então, é muito interessante essa reverberação de coisas que acontecem na pandemia, como que deveria acontecer como um modelo educativo desde os começos da vida. Eu sempre falo no consultório uma frase velha, mas que começa a funcionar bem a cada vez que eu falo. Eu falo para os pais que o filho pequeno tem que saber que ele é a coisa mais importante da filha dos pais, da vida dos pais. Mas que ao mesmo tempo ele tem que saber que não é a única coisa importante da vida dos pais. Ser o mais e ser o único tem uma diferença abismal. Uhum. Mais uma pergunta que eu acho que vale para os dois. A colega pede que se comente sobre os sintomas psicossomáticos e a depressão. Eu acho que os dois falamos a mesma coisa, que tudo que é psicossomático neurótico se diferencia se você faz um psicodiagnóstico e aparece que não é uma depressão, mas um sintoma psicossomático colocado no corpo, uma falta de apetite, uma agitação, pode ser diagnosticado logo de encaminhado ao psicanalista como uma depressão. Eu acho que o contato é posterior, ou seja, o anterior não sei se tem um ponto de contato, mas muito sintoma corporal ou comportamental, para bem ou para mal, ou para menos ou para mais, pode acabar sendo um quadro depressivo. Uhum. E eu acho que é isso que a própria Melanie Klein apontou muito. Ela diz assim, a defesa contra os sentimentos depressivos pode aparecer de várias formas, né? Pode aparecer como sintomas hipocondríacos, pode aparecer como sintomas obsessivos, pode aparecer como uma criança hiperativa. Quer dizer, a gente está vendo uma criança se debatendo para não entrar em contato com sintomas depressivos. E o que eu tentei falar? Que não é para a gente evitar, não, é para a criança poder entrar em contato. Por exemplo, o menininho que eu falei que estava sofrendo porque nasceram os irmãos, estava precisando lidar com essa dor, né? De que ele tinha perdido um certo lugar e encontrar um novo lugar, e que não fosse esse lugar do reizinho que ele tinha ocupado durante muito tempo. Então, o que a gente vai trazer para a clínica é a possibilidade de ver isto como defesa. E veja, não é muito diferente de um adulto. Você encontra adultos com sintomas hipocondríacos que estão escondendo, de certa forma, angústias XYZ. Você encontra, como se sabe, você pega pacientes muito agressivos que estão, de certa forma, se defendendo contra uma depressão. Você pega uma síndrome do pânico como uma angústia contra a depressão. Então, a gente vê isso na criança, quer dizer, uma luta contra os sentimentos depressivos que ainda não são depressão, mas que são defesas contra isso, e que, se a gente não cuidar, podem, vamos dizer, criar um caldo fértil para o aparecimento, se não de uma depressão, no futuro, talvez, né? Eu acho que a síntese desta fala da Audrey é que eu acho que, a priori, a gente não pode falar que vai acabar sendo depressão e que não vai ser depressão. Eu acho que o diagnóstico de depressão é a posteriori, não a priori. Depois que aparece. É igual que
falar do sofrimento infantil como aliado ou algo que corre junto com o autismo. Algumas crianças em sofrimento viram autistas, mas muitas crianças em sofrimento, você muda a dinâmica familiar e não aparece o autista. Eu acho que isso tem a ver com uma questão relativamente nova, mas eu acho muito importante. Até agora todo era genético e isso nos deixava muito deprimidos aos médicos e até os psicanalistas, porque como era genético, tinha o carimbo da não mudança, é genético. Então, amarre as mãos porque não tem o que fazer. Hoje, se está dando muito valor e cada vez mais valor ao epigenético. Ou seja, você tem um gene que é sentinela e que pode vir a virar uma doença, mas se você trabalha no gene, a doença não aparece. Então, o genético deixou de ser o bicho-papão. A gente pode trabalhar com calma em cada caso para ver se o sofrimento vai ir a um autismo. E se você percebe que no primeiro contato se isso é possível, tem que encaminhar rápido, porque o encaminhamento precoce e o tratamento precoce é fundamental para um autista. Há muitas décadas, o autista chegava à psicanálise porque a professora de uma criança de 4 anos falava que esse é o patinho preto de uma turma de patinhos amarelos, mas essa criança estava praticamente perdida, porque tinha não arquitetado, não tinha feito a armação do aparelho mental porque ninguém percebia. Hoje, a gente tem ferramentas para fazer diagnósticos cada vez mais precoces e o prognóstico deles melhorou muito. Eu acho que cada criança tem que ser vista como uma criança. Eu acho que este é outro problema nosso, talvez mais médico que psicanalítico, é deixar de dar diagnósticos com nome e sobrenome. Toda a nossa questão passa por ter aquele nome de pé de página pequenininho que você se sente absolutamente narcisizado porque fez um diagnóstico difícil. Eu acho que os diagnósticos são fáceis ou difíceis na medida que você vai conhecendo a criança, vai conhecendo a família. Imagina em uma coisa mais simples, se toda criança agitada é TDAH, todo mundo tomaria Ritalina. E não é verdade. As crianças agitadas não são todos síndromes de falta de atenção e hiperatividade. São agitados. A gente perdeu a possibilidade de estar triste e passou a ser deprimido. Perdeu a oportunidade de ser um pouco mais agitado porque é um TDAH. Perdeu a oportunidade de colocar o sentimento para fora porque alguém te rotula. E eu acho que tem que acabar com isso dos rótulos. Bom, falando sobre o TDAH, tem uma pergunta que gostaria de saber a leitura psicanalítica para o TDAH. Então, essa pergunta já está dirigida para outra pessoa. Eu acho. Tá bom. Acho que, gente, a gente recebe, quer dizer, agitação é uma defesa, muitas vezes. Né? A agitação é uma forma de pôr para fora a angústia através da ação e do movimento. Né? Então, muitas vezes, o que a gente recebe são crianças que estão com esta, ou que encontraram esta única forma de expressar a sua angústia, que é pondo para fora via movimento. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer uma avaliação. Esse aqui é TDAH, não sei. Porque, no mais das vezes, a gente vê famílias que não conseguem lidar com essa angústia e que, então, querem uma criança calma. E, hoje em dia, a gente se preocupa, talvez até mais, com aquelas crianças muito boazinhas, muito calmas, que não dão trabalho. A gente quer que elas briguem um pouco mais e solicitem um pouco mais e expressem um pouco mais o que estão sentindo. Eu acho que
o importante, agora falo do pediatra atravessado pela psicanálise, não do psicanalista, sino do pediatra, eu acho que a gente não pode ficar grudado no nome técnico da síndrome, senão, sem você entrar em contato com a história da família, com a situação de vida da família quando esta criança nasce, se é o primeiro, segundo, terceiro filho, se teve mortes na família. Ou seja, se você toma o sintoma da criança para fazer um diagnóstico sindrômico, é aquilo que eu falei no começo da minha fala, é pensar que a febre é uma doença e que temos que usar antitérmicos para solucionar um problema. A febre é sintoma de uma doença, e se a gente não devela a causa da febre, você pode medicar a febre durante anos, que ela vai voltar. Se você soluciona a causa, a febre desaparece. Mais uma pergunta que volta para a pandemia, né? É uma pergunta para o Leonardo, se ele sente que mudou a sintomatologia dos pacientes durante a pandemia, se ele tem a impressão que as crianças estão sofrendo demasiadamente com a ausência da escola, e qual a opinião de vocês sobre a abertura da escola? Sim. É simples a pergunta. Quantas horas eu tenho para responder? Alguns minutos. Então, a primeira parte da pergunta é algo que me vem preocupando, e a minha grande interlocutora para isso é minha filha, Luciana, psicanalista, e eu converso muito com ela sobre uma coisa que venho percebendo desde abril. Sumiram duas queixas frequentes das crianças pré-pandemia, que eram dores de cabeça e dores de barriga sem nenhuma justificativa clínica, por mais que você faça um exame clínico laboratorial perfeito, nada aparece, e a queixa é reiterativa. Eu acho que isto era uma queixa solidão, e aparecia uma maneira de preocupar os pais através de um sintoma que é clínico, dor de cabeça ou dor de barriga. O terceiro seria dor nas pernas, mas cabeça e barriga ganham de longe. E isto, durante o contato na pandemia com essa família mais junta, desapareceu. E apareceu estresse, agressão, alguma infantilização e estresse. Muitos sintomas de estresse. E eu acho que tem uma situação que eu rotulo como um pouco perversa, porque esta criança que estava desanimada, longe dos pais, agora está tendo meses de um contato intensivo, que, aliás, eu queria colocar o outro lado da questão. Para as crianças está sendo muito bom, mas muitas famílias estão em situação de crise, e de crise feia. Não sei onde vai parar, porque ter um escritório, uma cozinha e um quarto de bebê para cuidar todos juntos no mesmo lugar é complicado. E da falta de contato quase que absoluto, porque os pais saíam cedo quando o filho dormia e voltavam para casa quando o filho já estava dormindo, e que isso é realmente triste. Agora, são 24 horas por dia de contato. Os bebês pequenininhos, eu acho que são os primeiros que estão ganhando, porque nunca nenhuma criança de 0 a 1 ano teve tanto pai como desde abril. Os outros precisam de outras coisas. Eu acho que, não sei de quem foi a frase, mas eu acho que é muito linda, falar: para você poder ter uma relação afetiva com teu filho, você tem que ter saudades, e para ter saudade tem que estar longe. E as pessoas que trabalham com maternagem falam que a maternagem ideal seria aquela que junta ausência e presença alternantes. Agora, isso acabou. Então, a criança não tem por que respeitar os horários de trabalho, mas o pai precisa trabalhar, e tudo isso é feito no mesmo espaço.
Então, isto é problemático e a abertura definitiva e a volta para as escolas vai ser outro complicador, porque da solidão passou para a simbiose e da simbiose vamos a voltar para a solidão. Porque eu aqui coloco a minha visão pessoal. Eu não gosto do novo normal. Eu acho que o novo normal é uma questão da mídia. Não existe novo normal. As pessoas que eram boas pessoas vão continuar sendo boas pessoas na pandemia e vão ser boas pessoas pós-pandêmicas. Mas aquela que era uma pessoa que não presta, está sendo uma pessoa que não presta e vai continuar sendo uma pessoa que não presta. Se a gente pega a história da humanidade, já passamos por epidemias muito mais graves. Desde a febre negra em 1300 e não sei quanto, passando pela gripe espanhola em 1918, passando por o holocausto dos judeus, passando pela ébola na África e a fome crônica na África. E eu pergunto, alguém mudou depois de tantas crises? Por que estão esperando que quando o coronavírus vai decidir sair de cena, as pessoas vão virar bonzinhas? Não vai ser assim. Não tenham ilusões. Eu não sou pessimista. Eu tento ser realista. Para finalizar, a abertura das escolas, eu acho que tem muita gente se queixando da falta de escola. Mas eu posso ter minha própria estatística aqui na clínica. A grande maioria não quer mandar os filhos nas escolas. Isto venho observando em todos estes meses. Os pais preferem perder um ano, mas continuar com o filho saudável. E vocês viram que agora aquela situação hipotética de que as crianças não adoecem gravemente está sendo desmistificada, porque apareceu essa doença inflamatória multissistêmica, que no Brasil já aconteceram mais de 100 mortes, que ainda é muito pouco, mas a criança não é tão resistente como se pensava. Então, os pais estão lendo os jornais e estão com muito medo. Eu acho que eu voltaria à escola com vacina. Este ano não voltaria. É minha opinião. Os pais que eu atendo estão muito reticentes em relação a voltar à escola, exatamente por esse medo aí. Quer dizer, eu acho que sim, as crianças estão começando a ficar muito angustiadas com essa falta de contato com outras crianças, e o que eu tenho talvez ajudado esses pais é porque eles ficaram muito assustados, então alguma possibilidade de flexibilização segura, que não tem a ver necessariamente com escola, tem a ver com encontrar algum primo com quem eles possam conviver, algum vizinho que eles tenham segurança, quer dizer, alguma possibilidade que essas crianças possam circular um pouco mais, para não ficar tão fechadas dentro de casa, sem trocas com outros que não sejam os pais. E mesmo para os pais, aí eu faço minhas as palavras do Leonardo, que para eles está especialmente difícil toda essa administração, né, da casa, das tarefas e das crianças, e dos parceiros, né? Tenho mais uma pergunta, vou ler para os dois. Como poderíamos favorecer, junto à comunidade, a compreensão endoquímica das intervenções psicanalíticas, não só as medicações que colaboram para a reorganização neuropsicomotora da criança, mas o contato psíquico também? Eu não sei responder essa pergunta. Talvez precisaria ser um pouco mais eu vou pedir para a colega que fez, se der tempo dela aumentar um pouquinho aqui, poder explicar um pouco melhor. Mas o que eu entendi, só tentando falar para vocês, é um trabalho que tem que ser feito, podendo mostrar a importância da intervenção psicanalítica, né?
Mas vamos lá, Mas é vamos para frente. um trabalho que possa mostrar o quanto que a intervenção comunidade psicanalítica tem um efeito sobre o movimento, quer dizer, a coisa das endorfinas, essas coisas todas. Isso, porque ela fala do endoquímico, né? Então, a psicanálise também poderia favorecer e como trabalhar isso com a comunidade que é mais cética. Mas por que a comunidade não consegue ver uma criança que está sofrendo e que deixa de sofrer? Uma família que está em pânico e deixa de ficar em pânico. Se tranquiliza. Né? Você tem razão. Eu acho que são bons elementos. Endoquímico, né? Peraí. A psicanálise também transforma neurotransmissores e modifica redes neurais, é o que a colega fala. Sim, é isso que nós estamos falando. Que eu acho que sim. Leonardo quer falar? A neurologia e a psicanálise, em algumas situações, tem alguns pontos de contato. Fundamentalmente, o que eu tenho lido mais é no bebê, porque a troca das sinapses e a morte dos neurônios e a troca de neurônios está muito relacionada com os afetos. Ou seja, um bebê que tem essas janelas de desenvolvimento vai depender muito tanto do aspecto neurológico quanto do aspecto psicológico. Tanto que hoje eu não conheço muito, não posso falar, mas tem toda uma novidade científica que é a neuropsicologia. Eu não quero falar mais que isto porque não conheço, mas alguém pensou em juntar o neurológico com o psicológico, sim. Eu acho que a colega falou... Sim, fala. O que ela estava dizendo é no sentido de diminuir essa cisão corpo-mente, né? Como trabalhar... Mas então, se é isto, eu falei no começo da minha conversa. Eu coloquei o culpado nisto. Eu peguei o Descartes para judiar dele. Ele pode ser um filósofo de primeira linha, mas como filósofo pensando na medicina, ele foi terrivelmente pernicioso. Quando ele divide a alma, tira do corpo e coloca numa bolha em cima do corpo, ele criou uma cisão. E muitos médicos ainda estão orgulhosos quando você fala que ele tem uma formação cartesiana. Eu fico envergonhado. Entendeu? O problema para você poder trabalhar na comunidade é primeiro ter uma mudança pessoal do profissional. Senão, o que você vai explicar de algo que você não acredita porque te ensinaram a medicina de uma maneira? A ser objetivo, a procurar o diagnóstico custe o que custar, e você vê crianças que passam por laboratórios deixando litros de sangue e fazendo todo o exame radiológico. Eu vou contar em 2 minutos uma história. Eu recebi uma criança com 5 meses, com 3 pastas de 3 pediatras que tinham os mesmos exames. As 3 pastas, que eram dossiês enormes, por uma criança que com 3 meses parou de comer. E todo mundo pensou, o primeiro pensou com muito raciocínio clínico, que podia ser uma infecção urinária, que podia ser uma doença metabólica, que podia ser um refluxo. Pensou e fez. A criança continuou rejeitando a alimentação e vomitando. O segundo falou que os exames do primeiro podiam estar errados e repetiu exatamente os mesmos. E o pior da história é que um terceiro que entrou na jogada repetiu de novo porque podia ter uma mudança. Quando a criança chegou em uma conversa de 1h30, a gente conseguiu descobrir que quando a criança chegou aos 3 meses, a mãe lembrou de um sobrinho que teve uma gastroenterite com 3 meses e que foi internado num hospital muito grave por ter perdido muito líquido, ficou muitos dias internado e com 3 meses veio essa imagem na cabeça da mãe e começou a dar de mamar a cada 10 ou 15 minutos para que ele não desidrate. Aí a criança começou a vomitar
e a recusar a alimentação como um protesto muito bem dirigido para a mãe. Quando a mãe se ouviu falando isto e eu ratifiquei que poderia ser por aí, a criança começou a comer e não vomitou mais. Então, tem todo um trabalho com a comunidade, tem todo um trabalho que teria que ser feito nos nossos consultórios, mas eu acho que teria que ter um trabalho muito anterior, que é a formação médica mudar totalmente os rumos, deixar que a subjetividade entre em locais como os hospitais universitários ou as faculdades de medicina, onde o sujeito seja mais importante que o corpo. Não? É dizer, ou você pensa em um sujeito completo, que tem corpo e mente, ou você pensa num corpo, e em geral, um corpo doente, porque os corpos saudáveis não chamam a atenção de ninguém com esta medicina. Se ele não apresenta um desafio clínico, e eu acho que a poricultura é a parte mais bonita e mais gratificante e mais importante que um pediatra pode fazer, acompanhar a criança na saúde para que não perca a saúde. E não quero uma criança doente porque isto me permite colocar meus conhecimentos. Bom, acho que a gente ainda tem tempo para mais uma. E eu acho que mais uma pergunta, e acho que vai para a Audrey. Como é possível, nesse tempo de isolamento, formar um vínculo com uma criança à distância, pela tela do computador, no atendimento psicanalítico, né? Então... É o que temos, né? Eu tenho... Sim, a gente tem relatos de experiências muito bem-sucedidas, de crianças que fazem o vínculo, né? Eu tenho experiências de crianças que fazem o vínculo, é muito mais desgastante, eu tenho o meu contato com as crianças no consultório é muito sensorial, então a gente perde esse contato mais sensorial. Então, algumas crianças, sim, eu encontrei possibilidades de trabalho com perdas, e outras, não. Né? Eu não comecei nenhuma criança nova nesse período de pandemia. Né? Então, agora que os pais estão procurando, e eu estou conversando com os pais, estou fazendo trabalhos muito mais com as famílias, né? Mas a gente tem relatos, e ontem mesmo a Mariângela contou de experiências muito interessantes, com uma possibilidade de um atendimento virtual. Eu tenho tido bastante dificuldade, alguns pacientes eu tenho conseguido atender, outros confesso que não. Eu, apesar de não ser um tratamento psicanalítico, nestes meses eu tive experiências interessantes com orientação aos pais. Ou seja, aquela queixa de uma criança que muda o comportamento, que perde alguma rotina que estava fazendo direitinho, tá? Isso eu tenho feito várias vezes e com bom resultado. Agora, eu estou vendo muita gente divulgando na televisão e em outras áreas de divulgação o atendimento à distância. Eu não considero que seja, em pediatria, uma coisa possível e não perigosa de fazer. Eu, particularmente, com a minha formação clínica e com o tempo de clínica, 44 anos agora, eu preciso da criança porque eu tenho que sentir, quando eu coloco a mão, não só se o fígado está aumentado, o baço também, coisa que é fundamental, mas eu tenho que ver quando eu coloco a mão dele e olho para ele, se ele me está olhando no olho, não. Eu não posso fazer uma consulta à distância e falar que a mãe me conte quanto que o termômetro está dando de temperatura. O cheiro de uma criança, o cheiro do cocô de uma criança, o cheiro do xixi de uma criança é diagnóstico. Eu acho que uma criança se pode fazer até em distância com um adulto que conta. Agora, uma criança, se não tem um contato íntimo com o seu pediatra, não se pode fazer diagnóstico nenhum.
Não tem possibilidade nenhuma de atender à distância. Só os pais, quando têm dúvidas que têm que dirimir com o pediatra. Eu tenho tido experiências muito positivas de contato com os pais, de trabalho com a família, têm sido positivas, e poucas crianças eu tenho conseguido continuar. Tá. Olha, tem uma pergunta que ficou aqui para último, mas que vamos ver. Quando se falamos em depressão, trazemos também o tema suicídio. Vocês poderiam falar sobre esta questão com crianças? Eu não tenho essa experiência na minha clínica. Tenho, sim, ameaças de crianças de, vou me jogar pela janela, eu estou feliz, estou infeliz, quero me matar, e que funcionaram muito mais como, vamos dizer, um pedido de socorro para que os seus pais, de alguma forma, pudessem perceber que eles estavam em sofrimento. Uhum. Se a Audrey tem pouca experiência, imagina eu. Então, ainda só temos para finalizar, mais... então... Posso terminar? Tá, para terminar, vamos, desculpe. O que eu tenho visto na clínica, nestes 44 anos de pediatra, é que uma criança deprimida, mais que perto do suicídio, ele é uma criança que começa a apresentar acidentes mais graves com mais frequência. Verdade. Isso sim. Criança que começa a colocar um móvel sobre de tanta bagunça, ele consegue se acidentar gravemente ou se queimar. Eu começo a levantar algumas suspeitas se isso não é um equivalente suicida, mas é acidente. Ótimo. Concordo com você, concordo. Gente, nós vamos ter que terminar, nós até passamos um pouquinho do tempo, mas acho que a discussão hoje foi muito boa, muito rica. Eu agradeço Leonardo, agradeço a Audrey e agradeço todo mundo que esteve aqui assistindo, tá? E ainda temos muita coisa pela frente.